Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Olá, graça e paz. Nosso tema de hoje, pastor, continue a progredir na fé. E o nosso texto está em Judas, o livro de Judas, que tem apenas um capítulo, os versículos 17 até o 25. Vamos à leitura? Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém, glória a Deus. Temos, portanto, aí a carta de Judas, né? Não o Iscariotes, né, pastor? Esse Judas quem é? Esse Judas, ele se intitula como servo de Jesus Cristo. E irmão de Tiago. Tiago também é irmão de Jesus. Ou seja, Judas também é um dos irmãos de Jesus. Um dos irmãos de Jesus, né? Até mesmo Tiago era mais conhecido como o irmão do Senhor. Exatamente. Né? Então, na verdade, os irmãos do Senhor Jesus, né, dizendo ali por parte de Maria e José, eles foram reconhecer, né, Jesus Cristo como Filho de Deus após a sua ressurreição. Foi que eles foram de fato crer, né, e reconhecer. Se tornaram também missionários, né? Também pagaram o preço, né, pela Exatamente. missão. Então, Judas escreve a todos que são chamados por Deus, a todos que são amados de Deus e que estão guardados em Jesus Cristo. Ou seja, ele escreve para os que são mesmo a igreja do Senhor, né? Os do caminho. E aí, pastor, é uma coisa muito linda que Judas, ele diz que sentiu no Espírito no momento que estava escrevendo essa carta, de alertar a igreja sobre algumas questões que estavam ocorrendo. E ele diz: olha, vocês, todos e todas que são de Cristo, vocês precisam lutar pela fé que vocês receberam. Né? Então ele diz assim, vocês precisam se posicionar, é necessário entender que vocês receberam e não tem nada que vai mudar mais. Às vezes, pastor, aparecem pessoas dizendo: eu tive uma nova revelação, eu recebi um outro evangelho, né? E a palavra de Deus diz que isso deve ser considerado anátema. Portanto, ele diz: a fé que vocês já receberam, a nossa fé, é uma herança. É uma herança e nós precisamos zelar por elas, né? Lutar por elas. Batalhar, né, pastora? Defender essa fé. Exatamente. Que nós temos, que é a fé no evangelho. Exato. Portanto, essa questão não é para covardes. São para aquelas que estão firmados e que se posicionam. E aí, então, Judas, pastor, ali no ano 65, 70, depois, né, que Jesus tinha subido ao céu, ele percebe já uma decadência nessa fé genuína. Imagina, naquele tempo, ele já percebe a fé genuína em decadência,
por conta de muitos que estavam se infiltrando pelo meio e contaminando, né, conduzindo para um caminho errado, fora da fé genuína. Né? E aí então ele diz, olha, alguns têm se misturado, transformando a graça de Deus em libertinagem. O que nós refletimos sobre isso, pastor? Eles estão ali, né, pastora, como se a graça fosse uma autorização para pecar. Na verdade, a graça não é uma autorização para pecar. A graça é uma capacitação para não entrar em pecado e não viver em pecado. Mas eles tornavam essa graça com mentiras, com engano, em libertinagem, dizendo que você poderia seguir Jesus e continuar na mesma prática de pecado. E isso é um erro que ainda hoje se prega e se fala muito, pastor. Sim. E ele diz que essas pessoas, elas vão ensinando, contaminando a pessoa a não reconhecer a autoridade sobre a sua vida. Portanto, tem pessoas que, para pecar, ficam fugindo. Não me julgue, não pode me julgar, quem sabe da minha vida sou eu, nem pastor, nem pastora, sou eu e tal, né? Então, ele vai dizer essa questão, essas pessoas, elas resistem à autoridade, elas insultam seres celestiais, e ele está dizendo seres celestiais, tanto anjos de Deus como anjos caídos. Ele está falando sobre isso, que deve haver a questão do nível de hierarquia e do respeito, né? A gente resiste a esses seres caídos, amados, mas nós não podemos de maneira nenhuma agir de forma, xingando, né? De palavras de baixo calão de maneira nenhuma, né? Ele vai até dizer que até anjos de Deus, diante de um principado, não ousaram juízo contra anjos caídos, mas disseram, o Senhor te repreenda. É Judas quem vai ensinar isso aí muito forte, né, pastor, para quem gosta até dessa área de libertação, né? E aí, então, ele diz que essas pessoas não entendem as coisas e difamam a si mesmo, né? Parece aquelas pessoas que falam demais, difamando muita coisa, né? E também, quando é para discernir pelo próprio instinto, já se corrompe, nem discernir pelo instinto não consegue. Meu Deus. E aí também, olha, ele vai falar 3 exemplos aqui negativos que eu e você não podemos seguir, que ficaram registrados na Bíblia. Por exemplo, Caim. Ele diz que as pessoas se tornaram igual a Caim. O que Caim fez, amados? Ele quis servir a Deus conforme deu no seu entendimento. Ele trouxe uma oferta, ó Deus, essa aqui é a minha oferta, se quiser, quer, se não quiser. Quando Deus quis dialogar com Caim, ele não se dobrou, pastor. Ele não se quebrantou. Pelo contrário, né? E eu sei lá do meu irmão, sou tutor do meu irmão por acaso e tudo. E quando poderia haver um conserto, o que ele fez? Fugiu, né? Olhe para mim o que eu vou dizer a você. Se você até hoje está fugindo da igreja, da presença de Deus, por causa de pecado, você se tornou como um desses. Então, há tempo de você se quebrantar e voltar para a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu estou falando essa palavra ao seu coração. Né? E aí, então, ele disse outra coisa. Caíram no erro de Balaão, pastor. Balaão é aquele que vendeu a própria consciência, ministério, tudo por dinheiro, tudo por lucro. Né? Meu Deus, a gente... com seu ministério por dinheiro, e a gente vê muito isso. Muito, é isso que eu ia falar, olhando para o mundo, pastor, hoje. Quantos, né? Prega incorretamente para poder ter lucro. Prega um engano para se autopromover, para que possam ter lucro, dinheiro sobre tudo isso. Usam, inclusive, a palavra de Deus para esse fim, né? Isso é trágico, terrível. E, infelizmente, muitas pessoas seguem esses líderes, esses falsos profetas que se levantam a cada dia, pastor. Porque eles pregam questões que agradam, né? E aí fica todo mundo no mesmo erro. Cego guiando cego e todos caem no abismo no fim de tudo. Uma outra coisa que ele fala de Corá, né? Que se rebelaram, olha só. Muitos se rebelam, né? Rebelião, né? Contra a autoridade. Ele diz que eles são destruídos como Corá. Destruídos. Porque... Você não conhece essa história lá, né, de Moisés no deserto, vai atrás, você vê. Vai atrás, é muito forte. Para conhecer, é muito forte. Porque Corá não reconhece a autoridade que Deus delegou a Moisés. E ele resiste à autoridade de Deus, pastor. E o que ocorreu ali? A terra fendeu, abriu-se um buraco, engoliu Corá e todos aqueles que se rebelaram contra ele. Ou seja, o juízo de Deus
né, veio sobre eles. É interessante, pastor, que o Jesus continua falando sobre, dando exemplos, né? Vários são pessoas que são árvores que não dão fruto, pastores que pastoreiam a si mesmos, né? Destrói o rebanho, e só cuida do seu bem-estar. São pessoas que são como a espuma do mar que traz a sujeira e tudo. Ele fala uma série de coisas, até chegar, pastor, diante dos alertas que nós vamos alertar e falar para você alguns pontos aqui. Não é Exatamente. Isso, e aí, então, ele diz, olha, pastor, que essas pessoas que falam com arrogância e que adulam pessoas agradando somente por interesses, de maneira nenhuma escaparão do juízo de Deus. Ele fala que são zombadores, amados. Tem muitas pessoas dentro da igreja que são zombadores. Nós precisamos vigiar, né, pastor? Exatamente. E aí, então, ele vai trazer à igreja, movido pelo Espírito Santo, 3 questões, né, de exortação. E ele primeiro começa alertando a igreja. E ele diz, vocês, porém, após dizer quem não é e as atitudes reprovadas por Deus, ele vai dizer, você, porém, voltem-se, né? Vocês voltem-se para as Escrituras. Voltem-se para o que foi ensinado pelos apóstolos. Analisem tudo pela palavra de Deus. Nós temos uma bússola, pastor, de direção que é a palavra do Senhor. É engraçado que ele fala muito dessas questões, eles usam 16 versículos, pastor, para falar dessa condição atual da igreja naquela época. Sim. E aí depois no versículo 17, mas quem está em Cristo, mais vós, né? E ele fala primeiro para lembrar, né? Mas vocês têm que lembrar o que o apóstolo Paulo falou, né, pastor? Sim. O que Pedro, João, o próprio Jesus Cristo nos alertou desses últimos dias. Então nós sabemos por causa da palavra de Deus no nosso coração. E ele fala, fiquem apercebidos, ou seja, ele não pode estar dormindo na luz distraído, né? Porque não é novidade que os falsos mestres estariam no meio de vocês. Ou seja, a igreja está avisada, né? Sabe. Eu até falei, pastor, o exemplo de um pregador que ele disse, podem me trancar numa masmorra escura e me dei uma vela e uma Bíblia Sagrada e eu direi o que está acontecendo no mundo inteiro. Por quê? Porque nós estamos avisados pela palavra de Deus de todos os acontecimentos dos últimos tempos. Verdade. Né? E aí, então, uma pergunta a você e ao nosso coração, pastor. Pastor, o senhor apontaria no Brasil hoje falsos mestres, falsos profetas, segundo a palavra de Deus? Eu já digo o nome. Já sei até quem. Já até sei quem, mas claro que a gente não está aqui para falar, apontar quem está certo e quem não está, mas a gente sabe que existe, né, pastor? Sim. Pessoas que, infelizmente, dentro do que a palavra de Deus nos ensina, são falsos profetas que se levantam, falsos pastores que estão se levantando a cada dia, Sim. que estão aí, entre aspas, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia é mais atual do que nunca até hoje. Ela é a verdade, princípios, valores de Deus. Não muda. Deus é um Deus que não muda. O príncipe dos pregadores disse, a Bíblia é mais atual do que as notícias de amanhã. Coisa mais linda, né? Olha bem, amados, e aí muitas vezes você não aponta quem é falso profeta por insegurança. Não tem firmeza, pastor, na verdade, na palavra de Deus. Não aponta por medo ou por não querer se comprometer. Né? Tem muitas pessoas, amados, que têm medo de um processo lascado. Né? Fica assim, não, jamais, hoje tudo é processo e tal. Por isso que a igreja nessa época era muito perseguida, pastor, porque a igreja primitiva se posicionava pela verdade e pela fé genuína. Deus, e é essa a nossa herança e nós precisamos caminhar para isso, né? E então, amados, é necessário que Deus governe por nosso intermédio. Portanto, posicione-se e governe com Deus nesse mundo, porque Deus governa sobre todas as coisas. Aleluia. O segundo é conselho, pastor. Traz um conselho, hein? Ele vem aconselhando, né? E ele diz, edifiquem-se, ou seja, progridam na fé. Essa palavra progridam está na versão linguagem de hoje, né? Sim, linguagem de hoje. Progridam na fé. Progridam na fé. Então, o que ele vai falar sobre essa questão? É necessário avançar, amadurecer. Nós não podemos ficar nos debatendo na superfície. Existe uma profundidade de Deus aguardando por você. É necessário, amados, nós progredirmos, não podemos ficar parados. Ele está dizendo, lutem pela fé, firmados no conteúdo da verdade. Então, se esse autor está dizendo para lutarmos, pastor, porque essa conquista não é de covardes. Portanto, se você e eu nos acovardarmos, nós não podemos esperar uma grande conquista no Senhor, de maneira nenhuma, né? Então, olha,
Muitas pessoas não querem se comprometer com o reino de Deus. Então ele diz, e mais uma coisa que ele vai aconselhar, guardem-se no amor de Deus, né? E o amor de Deus, pastor, foge das paixões carnais que levam para a morte. Guardar-se no amor de Deus é se doar. O amor de Deus não se esconde, ele se doa, né? Então 1 João 3,16 vai dizer, nisto conhecemos o amor, que ele deu a sua vida por nós e nós também devemos dar vida pelos nossos irmãos. Né? Nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E aí é necessário a gente entender isso, amados, que esse amor se doa, né? Aqui está o pastor Kilson. O pastor Kilson é meu esposo, para quem não sabe, né? E nós, quando enfrentamos a pandemia, nós nos aliançamos, nós chegamos no entendimento e então nós falamos, nós estamos aqui ainda para dar as nossas vidas. Nós avançamos, né, sem medo e ainda estamos aqui de pé, porque Deus tem nos sustentado, né, pastor? E o terceiro e último, ele instrui então dizendo os deveres nossos, seu, para com as outras pessoas, pastor, para aqueles que estão na fé, né? Esse conteúdo da palavra, da verdade, não pode ficar apenas com você. Ah, eu sou conhecedor da verdade, eu sei identificar falso profeta, falso mestre, sei tudo, bereguedé, cheio do Espírito Santo. Sou cheio, eu sou top, mas e agora? Não pode ficar só com você, né? Então, é necessário que você se compadeça de quem está sendo persuadido e indo para o erro. Nos compadecermos, amado. Aquelas pessoas que estão indo para o fogo, é necessário salvá-las de um fogo eterno que traz um sofrimento eterno. Salvem outros, ele está dizendo. Falar isso, arrebata-os do fogo, meu Deus. Judas está dizendo, pastor, que existe um incêndio de um fogo eterno e você tem a missão de resgatar as pessoas de dentro desse fogo, né, como um ato de misericórdia. Você, amado e amada, teria coragem de ver uma família com uma casa incendiando, passar como se nada tivesse acontecendo, chegar na sua casa, né, pastor? Toma um copo de água fresca, liga seu ar-condicionado, deita na sua cama confortável, sua televisão, ouve o jornal e o cara diz boa noite, você tem uma boa noite, como se nada tivesse acontecendo. Você teria coragem? E a nossa resposta, pastor, é que pode ser que isso está acontecendo hoje com você. Com certeza está acontecendo isso, né, pastor? Está acontecendo. Muitas pessoas estão agonizando no fogo do inferno e nós estamos bem tranquilos, muito obrigada. Sabe, dizendo a Deus obrigada por esse dia, me abençoa, a minha família, o meu trabalho, o meu dinheiro, a minha saúde. E a gente às vezes olha e as pessoas estão agonizando. Talvez pessoas da sua família estão agonizando nesse fogo do inferno. Amém. E olha o que eu vou dizer a você, e eu quero encerrar, pastor, né, com essa questão. Você deve ter todo o cuidado para não ser incendiado, para não se contaminar, guarde-se no amor de Deus, né? Mas doe-se para isso, tenha madrugadas de oração por essas pessoas, chore, né? Eu vi um bombeiro, pastor, falando que para você resgatar alguém do meio do fogo, você precisa, no mínimo, entrar de joelhos, porque o oxigênio vem para baixo, para cima vão as chamas e a fumaça. E aí o oxigênio fica embaixo. No mínimo você se ajoelha. E comparando, amado, a esse fogo eterno, a esse fogo do inferno, você precisa ajoelhar-se. Você precisa pagar um preço, se humilhar, você precisa muitas vezes ir com a boca no pó. Como ele disse, às vezes o incêndio está tão intenso, tanta fumaça, você precisa entrar rastejando quando você pensa que tudo está perdido, mas ainda você pode salvar alguém. Aleluia. Então, dessa forma eu deixo para o seu coração. No nome de Jesus Cristo, você precisa, no meio disso tudo, orar no poder do Espírito Santo. Judas disse isso. Conheça o Espírito Santo. Ele é o seu amigo. Só nesse poder você vai conseguir todas essas questões. Guardar-se no amor de Deus, caminhar, crescer, amadurecer na fé e resgatar muitos do fogo do inferno. Amém. Vamos orar, pastor. Oremos. Pai, obrigada por essa palavra oportuna de hoje. Oh, meu Deus. Que essa mensagem alcance cada família, cada coração. E que a tua graça e misericórdia, Pai, esteja sobre cada lar. Em nome nos de ajude, Jesus. Pai, que essa mensagem realmente venha nos incomodar, para que possamos tomar atitudes diante dessa mensagem, da palavra da verdade que vem aos nossos corações. Assim nós oramos e assim nós agradecemos e pedimos a tua bênção, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.